Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês em mais um call mensal da OCAN. Primeiro, eu gostaria de falar de um lançamento recente, né, que a gente fez agora no dia 22 de agosto, junto à XP. A gente lançou um fundo infra sênior, que em algumas poucas horas teve o seu capacity totalmente tomado. Foi um fundo que a gente fez a quatro mãos, junto com a XP, e a adesão foi acima das nossas expectativas. A ideia é que no futuro a gente possa fazer alguns como esse, mas enquanto isso a gente segue com os nossos dois fundos infra abertos, tá? Tanto o fundo infrativo 30, que está disponível em praticamente todas as plataformas, ele alia tanto o time de crédito privado com a escolha das debêntures incentivadas, quanto a parte macro, fazendo operações de juros e moedas. É um fundo que desde o início está dando mais de 115% do CDI isento. Então, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse fundo, nos procurem, por favor. E nós temos também uma outra alternativa, que é o Infra CDI, é um fundo de debêntures incentivada, isento também para pessoa física, e ele é redeado para o CDI, ele não conta com essa parte macro, tá? Então, existem essas duas alternativas de fundos infra abertos aqui na OCAM. Hoje a gente traz uma novidade no call. A gente vai chamar o Rodrigo Bertrand para participar da parte de juros, no lugar do Pedro Drê, que no momento não vai poder participar. E é bom para vocês conhecerem um pouco desse gestor que está com a gente há muito tempo. Primeiro a gente vai começar com o Paulo, falando um pouco de macro, global e local. Depois o Rodrigo falará da parte de juros, mercados, né? Depois o Fernando Chibante falará da parte de moedas, sendo seguido pelo Petrônio Cansado, que vai falar um pouco da parte de crédito privado, e no fim o Duda Rocha falará um pouco de ações. A gente está com o Q&A aberto, então caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando pela parte externa, a gente teve aí nesse último mês um ruído grande nos Estados Unidos em relação à parte institucional. Acho que tem dois ataques ali que o Trump fez que chamaram atenção enfim, botam ali um certo ruído desnecessário no cenário. O primeiro deles, mais forte, é em relação ao Fed, né, mais forte por conta da repercussão. Acho que mostra ali, na verdade, ele já vinha questionando bastante o presidente do Fed, mas ele demitiu uma das presidentes do Fed, e isso acaba gerando uma certa confusão, porque ela está questionando se o presidente tem ou não poder para fazer isso, né? Então, vai ser uma discussão aí que vai tomar algum tempo. Mas eu acho que mais importante até é o problema que isso coloca na mesa, né? Você começa a ter, inclusive, outros diretores, é, é, enfim, mudando o discurso, talvez até buscando uma indicação para a presidência do Fed. Então, tem uma competição ali em relação à cadeira, né? Acho que gera uma fonte adicional de incerteza num momento que é particularmente importante, né? Acho que existe uma discussão ali sobre quando o Fed começa a afrouxar a política monetária, quando e se, né? O presidente do Fed vinha adotando uma postura mais dura, mais conservadora, mas a gente teve a divulgação de um dado de emprego que foi muito importante, né? Foi um daqueles dados que realmente são uma mudança mais visível, mais forte, que pode realmente alterar ali a condição da política monetária, porque não só ele veio mais fraco, mas trouxe uma revisão do cenário. Então, o que ele acaba mostrando é que, bom, o quadro que a gente estava vendo não era muito verdadeiro. O quadro verdadeiro de um mercado de trabalho menos forte do que a gente estava percebendo até então, né? E isso por si só já é um dos lados do mandato do Fed, já deveria pelo menos provocar uma discussão, mas depois disso a gente teve um evento importante do Fed, o Jackson Hole, onde
próprio presidente do Fed vem com um discurso mais suave, né? Então, acho que isso colocou bastante um corte em setembro na mesa, né? Enfim, continuidade de um eventual processo ainda está em aberto, mas eu acho que a possibilidade da gente começar a ter um afrouxamento monetário logo, basicamente, ficou muito forte. Aliás, cabe mencionar que um outro nome importante nessa questão institucional é justamente a presidente do organismo, do órgão que calcula esses dados de mercado de trabalho, o payroll, né? Enfim, de novo ali mostrando ali um ruído que a gente não via antes, né? Assim, quando a gente olha do ponto de vista mais global, até é interessante, porque talvez os Estados Unidos esteja um pouquinho destoante da Europa. A Europa começou a mostrar uns dados um pouquinho melhores no PMI, na parte de atividade, né? A gente tem frequentemente um distenso ali entre os dados que a gente chama de soft data, são os dados de sondagem, e os dados efetivos da economia. Então, é uma coisa que ainda não dá para ter muita convicção, mas, em princípio, a Europa começa a mostrar um cenário um pouquinho melhor, né? E aí, além disso, também tem o tema fiscal, né, que eu acho que está na mesa e vai seguir com a gente por muito tempo. Assim, tem um processo ali de erosão da política fiscal que adiciona também ruído em diversas frentes. Acho que agora, no curto prazo, tem a França, mas a própria dinâmica americana é uma dinâmica bastante desafiadora. Passando para o Brasil, a gente também tem aqui um cenário bastante difícil de ler, né? Quando a gente começa na atividade, a gente continua tendo, na verdade, aqui um cenário onde os dados de atividade são mistos, que a gente consegue ver a maioria dos indicadores mostrando uma moderação, né? E aí a gente pode falar de indústria, pode falar de comércio, as próprias sondagens também mostrando uma certa acomodação, até a sondagem mais fraca, mas também seguimos com o mercado de trabalho extremamente forte, né? O CAGED em níveis, o CAGED médio, o emprego formal em níveis incompatíveis com uma inflação cedendo, e a própria taxa de desemprego também, a cada divulgação busca um patamar mais baixo, né? Então tem essa leitura híbrida ali da parte de atividade, a própria dinâmica de inflação, onde a gente teve recentemente um dado de inflação até bastante benigno, mas com uma composição um pouco pior, né? Também acrescenta ruído ali, mas o fato é que a gente começa a ver uma descompressão ali das expectativas de inflação. A gente já via isso nas implícitas de forma mais clara, o Focus começa a mostrar isso também, né? Assim, é um ganho de credibilidade da política monetária, né? Acho que é uma coisa positiva para o BC. Ainda as expectativas estão em patamares bastante altos, mas é um movimento que é interessante, né? E eu acho que também em cima disso é interessante ver a postura do BC. Ele vem ali numa postura bastante cautelosa, reafirmando a comunicação do último Copom, falando que ainda está avaliando se o 15% é suficiente, né? Basicamente ele tentando conter ali uma expectativa de corte, mas ele falando isso, que está avaliando 15%, e quando ele perceber que é suficiente, a taxa ainda vai ficar por um período bastante prolongado nesse patamar. Então é um tom duro, é um tom cauteloso, que, enfim, acaba sendo produtivo nesse cenário, porque ele acaba dando continuidade nessa melhora ali das expectativas. Para fechar, acho que não tem como não falar também desses ruídos em relação à eleição presidencial. A gente ainda está em setembro, é uma janela ainda bastante distante da eleição, a gente tem mais de um ano ali para essa definição. Mas é inegável que a aproximação do julgamento do Bolsonaro, que começa amanhã, antecipa um pouco essa discussão. E aí a gente tem esses ruídos em relação a quem seria o possível sucessor enfim, bastante ruído vindo ali desse campo da oposição, né?
seria algum governador, se seria alguém da família. Hoje, em princípio, o governador de São Paulo parece ter um protagonismo ali entre os concorrentes, mas, de novo, assim, é uma janela ainda bastante longe da eleição, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, a convicção da evolução do cenário ela não pode ser alta por conta disso, né? Então, acho que a gente tem que observar e tudo, acompanhar, mas ainda um cenário bastante fluido. Bom, acho que é isso aqui da parte de cenário, e com isso eu passo para o Rodrigo para falar da parte de juros. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando do Call Mensal com vocês. Começando pelo cenário externo, acho que como o Paulo bem falou, o destaque do mês acho que foi a divulgação do payroll, que foi divulgado no primeiro dia de agosto. O número veio bem mais fraco aí do que o mercado esperava, e com destaque para a revisão da série, acabou fazendo bastante preço. As taxas fecharam bastante lá nos Estados Unidos e acabou fazendo preço aqui também, acho que em todos os ativos de risco. Dos demais dados da economia americana, a gente viu sinais divergentes aí, com consumo um pouco mais forte, uma composição da inflação um pouco pior também, com a inflação de serviços pressionada. Acho que o Paulo chamou bem a atenção para o discurso do Powell no Jackson Hole. Foi um evento importante no mês também, que fez bastante preço. O Powell acabou chancelando aí um corte de 25 bases agora na reunião de setembro, e acho que foi um evento importante. Sem dúvida, essa interferência política no Fed é algo que chama bastante atenção e também foi relevante aqui para os mercados, não só na curva de juros, como nas expectativas de inflação. A gente viu aí a curva estipando bastante e as implícitas subindo. Acho que o Fed um pouco mais dove, a própria composição ruim da inflação e essa interferência política ajudaram para essa dinâmica de inflação implícita e de steepening de curva. Se a gente olha a performance da curva de juros americana no mês, a gente teve um fechamento de taxa assim, muito relevante. A curva e os vértices curtos, até intermediários, de 1 aos 5 anos, fecharam aproximadamente 30 bases, um movimento bastante relevante, e a parte mais longa da curva ficou um pouco mais pressionada. 10 anos fechou também menos do que a parte curta, e o 30 anos ficou mais estável. Fazendo um link aí com outros mercados desenvolvidos, a gente observou essa pressão na curva, na parte longa da curva, em diversos mercados. A parte longa da curva da Alemanha abriu bastante taxa, por volta de 15 bases. Em UK também perto de 20 bases, no Japão também bastante. Chama atenção aí a curva longa da Inglaterra e do Japão para níveis de 30 anos atrás. Algo bastante relevante, assim, que deixa o cenário externo bem desafiador, assim, porque parece haver um questionamento de dívida, talvez uma mudança por conta desse fiscal pior, uma percepção de juro real neutro maior nas economias, e ao mesmo tempo a inflação não dá sinais de alívio. Então a gente vai entrando nesse ciclo vicioso. Os bancos centrais não conseguem cair muito, afrouxar a política monetária, o fiscal continua ruim e a curva longa de juros segue pressionada. Dito isso, para resumir o cenário de juros offshore, a gente está com posições reduzidas, apesar do Fed estar sinalizando aí para um corte de juros na próxima reunião.
A gente tem achado essa parte longa aí mais perigosa e esperando aí nível melhor de preço, um sinal um pouco mais claro do cenário para ter posições. E aí, vindo para o Brasil, acho que o Paulo já botou bem aí pano de fundo. Agosto foi um mês de bastante ruído político aí, de novo com essas sanções. Teve o parecer do Dino no meio do mês aí, de bastante preço. Apesar desse ruído político e dessa alta volatilidade, a curva teve uma performance muito boa. Os days fecharam bastante, de 30 a 40 bases. A curva de juros real também teve boa performance. As implícitas continuaram o movimento de queda. É impressionante, aí as implícitas vêm caindo praticamente desde o início do ano, todo mês. Como o Paulo também já falou, acho que um destaque foi a melhora das expectativas de inflação no Focus. Nas últimas semanas a gente viu a parte das expectativas mais longas começando a ceder e, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para o BC. A gente acha que o Banco Central não deve, não deveria e não vai flexibilizar o discurso agora no curto prazo. Ele vai aproveitar o bom momento aí e capitalizar um pouco mais em cima dessa política monetária restritiva. Olhando para a precificação que a gente vê hoje, é uma Selic que o mercado precifica, né, uma Selic de 12,75 no final do ano que vem e de aproximadamente 12,25 no final de 2027. Se a gente pega essa precificação e compara com outros ciclos de queda, não parece haver exagero. A gente acha que não tem nenhum exagero do mercado aqui, não. Mas, assim, existem motivos para essa precificação estar moderada, vamos dizer assim. As expectativas de inflação seguem bastante distantes aí do centro da meta, de 3%. A economia segue crescendo acima do potencial. O desemprego, como o Paulo bem falou, segue caindo, o mercado de trabalho bastante aquecido. E o cenário externo, apesar do Fed estar iniciando aí o ciclo de flexibilização monetária, o cenário externo ainda parece bastante desafiador com essa pressão na parte longa da curva. Então, por um lado, a gente acha que o preço, historicamente, pode ser bom para ter posições aplicadas, mas existem alguns sinais de cautela aí no radar. Dito isso, a gente tem esse viés aplicador de taxa aqui no Brasil, mas as posições ainda são pequenas. A gente acha que não ele acabou de interromper o ciclo de alta. Ainda vai demorar para o ciclo de queda chegar, então a gente não vê motivo para se apressar aqui em ter posições grandes. Mas acho que o viés é esse aqui no Brasil. Acho que do meu lado é isso e eu vou passar aí para o Shiba para falar da parte de moedas. Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que aqui na parte de câmbio, acho que de maneira geral voltou a ser um mês a tendência aí de dólar mais fraco. Acho que os aspectos aqui já foram bem explorados aqui pelo Paulo e pelo Bertrand, né, os números mais fracos de emprego lá fora. O Powell, no discurso dele, confirmando aí essa visão de que o movimento de corte está próximo. Então, acho que isso aí tudo alimenta aí o sentimento de que o Fed é o Banco Central dos desenvolvidos aí, que tem mais espaço aí para cortes de juros aí nos próximos meses. E acho que isso aí ainda teve também essa percepção toda aí também de que essa deterioração aí nas agências, né, no Fed, no BLS, aí por conta da administração aí do Trump. Então, acho que isso aí tudo bota um desgaste institucional muito grande, acaba trazendo, né, acho que uma fraqueza, um impulso adicional aí nessa fraqueza aí percepção aí de fraqueza do dólar. Acho que
dá para dizer que o único contraponto aí para essa tendência aí é, mais estrutural aí que está se desenhando de dólar fraco é o próprio posicionamento técnico, né, que parece que é um movimento que a gente já vem percebendo há algum tempo aí que está se acentuando, né? Eu acho que acho que o que joga contra unicamente é o posicionamento técnico aí. Aqui no Brasil, o fluxo segue sem muito alívio, continua tendo muita saída aqui na parte financeira, a dinâmica é bastante ruim na nossa visão. Acho que principalmente fica muito preocupante, né, principalmente pelo fato de que normalmente essa é a parte, a gente está chegando perto da parte do ano, aí, os últimos meses do ano, onde sazonalmente né, tendem a ser os piores meses aí, ainda mais comparado aos primeiros meses do ano. Então, acho que é mais uma coisa para a gente notar, para ficar atento também. Acho que continua nessa deterioração aí nas contas externas, né, na percepção de maior fragilidade, acho que muito por conta né, como o Bertrand e o Paulo já comentaram aqui, acho que a parte de economia que ainda segue com certo grau de aquecimento, acho que o impulso fiscal muito provavelmente é o que está por trás disso tudo. E aí eu acho que fica de um lado aí, o resumo aí basicamente de um lado dólar mais fraco global, e por outro lado o carrego aqui, que é um carrego bastante alto, né? E na outra ponta fica essa preocupação aí com os fundamentos locais, né? Contas externas aí deteriorando e a dinâmica, os ruídos políticos aqui, né? Né, essas questões aí que o Paulo já comentou que se avizinham aí, que tem a tendência a seguir aí um nível de volatilidade mais alto. Então, eu acho que dito isso, a gente segue num cenário aqui de risco baixo, sem grandes visões aqui para direcionais e operando aqui de maneira mais tática. Acho que é isso aqui do meu lado. Eu vou passar para o Duda para falar da parte de bolsa e fazer as considerações. Ah, desculpa, vou passar para o Petrônio. Passo para o Petrônio agora, para dar sequência na parte de crédito. Pô, Chico, eu achei que ia ser poupado aqui. Vamos lá. É que o mercado de crédito é mais chato que os outros mercados, onde acontecem coisas o tempo todo, cheio de notícia. Se eu fizer um resumo aqui do que o Paulo falou, Chibante, etc., assim, que parece que há muito tempo já que não encaixa, né? Você vê nos Estados Unidos tem, de um lado, dados de empregos, né? É mais fracos, mas aí você tem uma questão institucional do Fed lá, mais confusão. Aqui no Brasil, o contrário, dado mais forte, mas por outro lado, né, você tem uma perspectiva, uma melhora de percepção, né, de implícita, etc. Então, as coisas não estão falando tudo na mesma direção, né? E aí fica todo mundo um pouco receoso, além dessa questão política aqui fora do Brasil também é muito tumultuada. Então, é um cenário que todo mundo fica com um pouco de receio e com uma aversão a risco. E nesse ponto, o fluxo natural vai para a renda fixa, e aqui no mercado de crédito local, a gente tem passado meio que quase que indiferentemente por essas mudanças de notícias, né? Esse fluxo de notícia tem afetado pouco o mercado de crédito já há bastante tempo. E parece, pelo menos por enquanto, que a gente continua um pouco nessa tendência. E dá para ver isso, assim, tanto no comportamento de preço dos papéis, e aí, nesse caso, a gente teve o IDDI até abrindo um pouquinho, foram 5 bips, mas muito concentrado em poucos nomes. E eu acho que, de forma geral, os fundos foram bem. E no caso de debênture de incentivada, que é um mercado também bem relevante, ganhando relevância, você teve um fechamento de 14 bips no mês, muito pela procura ainda maior que está tendo desse tipo de ativo, por conta da mudança de tributação para o ano que vem, as pessoas estão querendo aproveitar esses últimos meses do ano para fazer investimento com um benefício fiscal ainda maior. Então, esse cenário ele está sendo muito de deslocar recurso para a renda fixa, que é um instrumento que no Brasil estava muito pouco utilizado. Então, eu acho que tem um movimento estrutural que já beneficia e, junto com essa conjuntura, torna o movimento ainda mais exacerbado, né? E eu acho que a consequência é os fundos estão indo relativamente bem, a indústria como um todo, os nossos fundos aqui também. Em especial, acho que o destaque agora está sendo para os incentivados.
E nesse sentido, eu acho que o ponto é que, de um lado, quando você olha o tamanho do juro real, né, um investimento de longo prazo, de um papel de infraestrutura, né, que normalmente é defensivo por natureza, parece um investimento super atrativo. Agora, o desafio que eu vejo daqui para frente é mais como é que você lida com o hedge, né? É, e no caso das debêntures em CDI mais geral, é, eu diria que os papéis de risco mais óbvio, né, que são esses, né, que são risco mais baixo, né, eles já estão com spread menor, porque a demanda também por esse ativo está muito grande. Então, para fazer diferença, há uma tendência natural de você buscar um pouco mais nadar um pouco num mar onde tem mais yield, né? E aí você começa a tomar um pouco mais de risco e o papel do gestor de crédito fica cada vez maior. Então é importante ter uma equipe dedicada que veja risco, que entenda cenário, para tanto escolher setores apropriados quanto para ver as estruturas e os papéis que têm mais proteção e num portfólio combinado tem uma boa relação risco-retorno. É isso que a gente está tentando fazer aqui já nos fundos há bastante tempo. Não teve nenhuma mudança estrutural nesse mês. A gente está focando muito nesses papéis mais estruturados e eu acho que essa tendência deve permanecer, seja para os fundos isentos, seja para os fundos de papel mais tradicional. Essas estruturas de subordinação que são muito comuns fora do Brasil, né? Mas aqui você tem um título que tem uma parte sênior e uma subordinada. Eu acho que isso vai ganhar relevância quando a gente olha para frente, que seria um caminho natural da sofisticação do mercado de crédito no Brasil e algo que, na minha visão, tem uma relação de risco mais adequada para o momento, né, e alinha bem interesse. Mas eu acho que, assim, do nosso lado, a gente está vendo, só para destacar mais um ponto, está o secundário muito forte. O mês de agosto foi histórico aí, foi 80 bi negociados no mês. É, Comparado à bolsa é pouca coisa, mas é um crescimento forte e contínuo, né? Então isso ajuda. Com volume de emissão bem significativo também, com 30 bi, o que a gente acompanha aqui no primário. Isso também ajuda o secundário, né? Mas eu diria que, de forma geral, tudo que a gente olha para o mercado hoje de crédito no Brasil está bem tranquilo, alheio a essas notícias, o mercado está saudável e a gente está mais aqui sendo conservador ao montar a carteira, porque é um jogo de longo prazo. Eu acho que o que não dá para fazer é se afobar, né, e alongar muito a duration de papel com um spread mais baixo. A gente acha que não é conveniente, então a gente está com duration menor, uma posição de caixa razoável e, como eu falei, buscando mais esses papéis com um pouco mais de estruturação. Eu acho que é isso. Passo a palavra aqui para o Duda finalizar com a parte de equity. Obrigado, Petrônio. Boa tarde, é um prazer falar com os clientes. Bom, primeiro eu queria essa reclamação aí do Petrônio de dizer que tem pouca novidade, né? E a gente fazendo tanta coisa assim em crédito nesse mercado sem tanta novidade, né? Porque a gente continua, eu queria chamar a atenção aqui como CEO a todos que estão ouvindo, né? Com um destaque muito grande na parte de crédito. A Isabel comentou do fundo que a gente vendeu em 2 horas, 500 milhões. Dando o benefício da incentivada. Também temos fundo ativo de incentivada dando mais de 120%, o infra, que também é opção para os nossos clientes. Nosso fundo D+1, D+30 e de previdência, né, todos premiados aí como melhores fundos, também continuam com uma captação muito boa e a gente, eu acho, trabalhando muito forte, diferenciado, uma máquina originadora aqui de high yield, uma vantagem competitiva que eu queria realmente chamar a atenção para os clientes. É o que a gente tem feito na parte de crédito e as oportunidades que estão aí. Bom, vamos falar um pouco de bolsa. A bolsa teve uma perspectiva positiva nesse mês. A bolsa subiu mais de 6% aqui no Brasil, o S&P subiu próximo de 2%, o Nasdaq que foi o mais fraco, que subiu próximo de 1%. Dito isso, né, o destaque aqui foram mais os fundos de ações. A gente está com viés positivo, a gente está investido em 95% nos fundos de ações, né? Então, o destaque positivo foram nossos fundos institucionais que acompanharam a bolsa, também nos outros fundos, né? O nosso fundo que também tem exposição ao mercado externo de ações, o nosso long bias também está rendendo mais que 20% no ano.
e long short rendendo próximo de 150% do CDI. No ano também, claro, tiveram uma performance positiva. Então, a gente está comprado e vendo uma performance positiva. Nos multimercados, a gente conseguiu ganhar dinheiro, mas foi marginalmente, porque a gente ganhou em Bolsa Brasil, que a gente está praticamente totalmente redeado, procurando gerar alfa, mas com uma exposição bruta bastante grande. A exposição bruta dos multimercados, por exemplo, que você pega no absoluto total em Bolsa, é 60% comprado e 50% vendido, essa exposição de 10% na Bolsa externa, preponderantemente, sendo que, só que na exposição bruta em Brasil é mais de 2/3, ou seja, meu ponto, a gente está vendo muita oportunidade relativa no Brasil e uma oportunidade direcional e relativa nos Estados Unidos. Também mantemos os hedges fortes, tá? Mas esse ganho da Bolsa, que foi de quase de 1%, também foi impactado por uma performance negativa, que teve um movimento mais forte de rotação dos mercados, o PS perdeu próximo de 0,8%. E um exemplo disso é que o índice de small caps subiu, nos Estados Unidos, subiu 7%, né, contra 1% aproximadamente do índice de tecnologia. Então, teve essa rotação e particularmente em alguns setores que a gente gosta bastante, como propaganda digital, como software e como semicondutores, tá? Então, eu acho que foi esse o jogo, tá? A gente atribui isso mais a um movimento técnico. Esses setores apresentaram, principalmente as empresas que a gente está investindo, apresentaram um resultado, né, no earnings season americano acima das expectativas. Inclusive, nós revisamos nossas projeções para essas empresas, o mercado revisou, então acho que continua nesse fundamento favorável, mas acho que teve um pouco de rotação também, principalmente em alguns hedges que a gente tem, mas a gente tem um hedge bastante pulverizado. Eu diria que não foi exatamente isso que sofreu, né? Foi mais os papéis efetivamente que a gente estava investido. O que a gente fez? A gente aumentou a exposição externa, principalmente ligado em banco digital. A gente também fez exposição em empresas de ouro. A gente acredita que a commodity, inclusive, vai se manter nesses patamares altos agora. Ambas essas decisões de banco digital e empresas de ouro funcionou bem. Aumentamos também em propaganda digital, aumentamos em software. A gente diminuiu um pouco em software e em semicondutores, tá? Mas a gente continua achando favorável e posicionado no setor. O cenário externo é positivo, como foi falado aqui, porque você tem uma perspectiva de queda de juros aí, agora o Fed sendo peremptoricamente aí falando um cenário positivo e deixando muito provável o início do ciclo de queda de juros com 0,25, tá? Então, eu acho que realmente o cenário é positivo lá fora e, claro, também ajuda aqui o cenário aqui no Brasil. Bom, no Brasil, como eu falei, a performance foi bastante positiva. Os destaques foram o setor financeiro, utility, as construtoras de baixa renda e saúde no nosso portfólio, tá? Bom, a gente continua tentando gerar mais ganho relativo, mas como os papéis que nós temos são mais expostos ao cenário doméstico e mais protegidos com empresa de cenário externo, particularmente commodities, também pega um cenário positivo para o Brasil, tá? O cenário positivo para o Brasil também é uma expectativa maior de queda de juros, provavelmente para o começo do ano que vem, mas as expectativas de inflação corroboraram isso. O próprio movimento do DI também está tendo uma tendência de fechamento, e também corroborado que o que a gente acredita num cenário político também um pouco, numa janela, num capítulo um pouco mais favorável, porque está tendo uma definição aí do candidato de oposição dentro do candidato que é preferido pelo mercado. Então, acho que isso também fez um pouco de preço e se apresenta o cenário para frente. Bom, o que a gente fez? A gente aumentou a exposição bruta, ou seja, continuamos comprando mais protegidos, aumentamos o setor financeiro em banco digital, em plataforma de investimento, em banco de investimento, aumentamos o setor de saneamento, e o hedge a gente tem feito principalmente, como eu falei, em empresas de commodities, mas também, como a gente faz lá fora, em empresas que não estão apresentando crescimento ou estão sofrendo fortemente no processo competitivo, tá? Então,
A gente continua efetivamente comprando, no Brasil, inclusive, é possível isso, comprando valor com crescimento, tá? O que nos deixa com bastante convicção da carteira. Como eu falei, nosso viés é animado com o mercado. Os pontos, de novo, né, são queda de juros, essa opcionalidade de eleição, que não está precificada na nossa visão. Também as empresas, como eu falei lá fora, que a gente está investido, tiveram um earnings season muito bom e revisão para cima das expectativas, então o mercado está reprecificando isso. E lá fora e aqui dentro, a gente está vendo um crescimento resiliente aqui no Brasil, tá? Então, principalmente em alguns setores, como eu citei, como setor financeiro, setor de utilities, baixa renda e saúde. Então, a gente gosta desses setores e vai continuar perseguindo. Então, acho que basicamente isso, acho que aqui também na Bolsa tem uma performance positiva. Eu passo aí para a Isabel para as considerações finais dela e talvez, se ela tiver alguma pergunta, para a gente poder esclarecer. Duda, eu tenho umas 2 perguntas aqui sobre renda variável, então te peço aqui uma ajuda. Basicamente, a pessoa que viu que a gente gosta do setor financeiro, que vem apresentando bom crescimento e alta rentabilidade. No cenário de queda de juros à frente, essa dinâmica é sustentável? Ótima pergunta. Primeiro que no setor financeiro, diretamente, a gente gosta também de banco digital, plataforma de investimento e banco de investimento, né? Esses se beneficiam imediatamente, porque banco digital tem exposição à classe média e baixa acima do mercado, ele vai acelerar o crescimento, principalmente com crédito, o custo de aquisição do cliente é baixo, o custo de servir o cliente é baixo, então ele imediatamente cresce mais e se beneficia desse cenário, tá? Então, acho que tanto banco como plataforma de investimento e banco digital é indubitável ele se beneficiar no cenário de taxa de juros. Os bancos incumbentes também é interessante, né? Num cenário que eu acho de aceleração de crescimento e redução de risco Brasil, eles também se beneficiam, talvez não como outros setores de exposição doméstica, mas também se beneficiam dessa queda de juros. O ponto que, como os fundos aqui são para qualquer cenário, o ponto é que no setor financeiro, mesmo dos bancos incumbentes, os bancos estão a preços de valor, ou seja, você pega o mesmo no Itaú, quando você olha para o ano que vem, abaixo de 8 vezes lucro, para um banco que a gente acha que vai revisar, o mercado vai revisar o retorno sobre o patrimônio, o return on equity, para cima, e o retorno on equity já está próximo de 24%, né? Vai revisar para cima. Consequentemente, nós acreditamos também que o crescimento dele pode ser revisado para cima, porque além de estar aumentando as receitas, os custos estão vindo para baixo. Então, a gente acha que casa um valor com o crescimento que é vencedor em qualquer cenário, e também acha que na Bolsa Brasileira as maiores empresas, ativos mais líquidos, já estão com valuation muito atrativo. Então, deveriam se beneficiar de um cenário de fluxo mais rápido do que as pequenas e médias empresas. É importante falar que nesse mês o fluxo não foi favorável, depois de vir mais favorável no ano, teve um pouco de saída. E também eu acho que a gente vai continuar com um pouco de barulho nessa parte de tarifas e restrições ao mercado brasileiro, que eu acho que está na percepção do investidor, principalmente americano, afetando um pouco o investimento. Então, a gente não espera isso muito relevante, mas, até pela opcionalidade da eleição, acredita, e a opcionalidade de queda dos juros, vai cada vez mais refletir favoravelmente e vai ter uma inflexão desse movimento que aconteceu esse mês. E a outra pergunta, Duda, o que a gente acha mais provável que aconteça, que poderia interromper a trajetória de alta da Bolsa Americana? Recessão, conflito geopolítico ou descontrole fiscal?
eu acredito que seria realmente uma desaceleração da economia americana, que poderia levar a algumas predições de você ter uma recessão no futuro. Eu acho que a recessão no curto prazo eu acho bastante improvável, mas algumas revisões para baixo vão ser chaves para esse processo, tá? Dentro de tecnologia, a gente está vivendo um superciclo, seria uma desaceleração mais forte dentro desse setor. A gente está vendo, principalmente para as principais empresas, o que a gente viu ainda foi uma demanda bastante forte e encomendas, por exemplo, em semicondutores, chegando até 2027, ou seja, alongando esse ciclo novamente para mais de 2 anos. Tá? Então, a gente não viu ainda sinais. É claro que algumas empresas menores sempre sofrem um pouco a competição, pode ter alguns sinais mais fracos, mas uma competição bastante forte no setor de tecnologia e um crescimento ainda bastante alto. Tá? Então, acho que isso é o mais relevante, dado que o ambiente geopolítico, até pela política externa americana, ele tem tentado conter as chances de guerra, conter, claro, sempre com o poder de barganha dele, inclusive militar, mas conter as chances de guerra. Então, eu acredito que esse risco seria menor. Obrigada, Duda. De bolsa seriam essas 2 perguntas mesmo. A próxima, eu vou chamar o Paulo para me ajudar, que é em relação ao mercado de trabalho. Quando que a gente acha que o mercado de trabalho aqui no Brasil vai piorar, considerando os juros alto atual? Certo. Deixa eu dizer, então, um pouquinho o meu cenário de atividade. A gente tem um PIB um pouco acima de 2% esse ano, que é muito influenciado pelo comportamento do primeiro trimestre, que foi muito forte, foi muito bom, né, e um segundo semestre que tende a ser um PIB relativamente fraco, positivo, mas fraco. Eu acho que nesse momento a gente pode ter alguma alta da taxa de desemprego, alguma descompressão no mercado de trabalho, mas eu acho que é moderada, porque as minhas estimativas de potencial e tudo são relativamente baixas, alguma coisa em torno de 1,5%. Então, nesse cenário, não é de se esperar uma grande elevação da taxa de desemprego, é uma coisa bem gradual. E eu acho que, além disso, quando a gente pensa na janela do ano que vem, a gente vai ter estímulos fiscais entrando em ação. A gente tem o aumento da desoneração do imposto de renda, a gente tem os governos estaduais entrando com uma política fiscal mais expansionista, né, por conta do ciclo eleitoral. O próprio crédito consignado privado tende a pegar um pouco mais forte no ano que vem. Então, eu acho que a gente vai ter vai ter esses fatores de política fiscal e vai ter também alguma descompressão da própria taxa de juros, né, alguma flexibilização da taxa Selic. Então, para mim, o crescimento do ano que vem fica muito perto desse potencial, e aí seria um desemprego no ano que vem mais ou menos de lado. Então, dito isso, né, apesar da taxa de juros ser alta e tudo, em termos históricos, né, uma taxa que a gente não vê já há algum tempo, eu não consigo ver uma grande elevação da taxa de desemprego. Eu veria mais algum ajuste modesto ali, principalmente nessa janela do quarto trimestre desse ano, primeiro do ano que vem. Ótimo, Paulo, obrigada. A gente não tem mais perguntas, então gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em mais um call mensal e desejo a todos um excelente mês de setembro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.